Graça e paz, meus queridos, sempre é um prazer poder estar na sua casa e principalmente no dia de hoje, um domingo, falando pela manhã. E algo que eu tenho dito aqui contínua e vou continuar falando, né, sobre a importância de nós estarmos reproduzindo o que a igreja tem feito no seu dia a dia, né? Então, se você tem recebido aí as mensagens de terça-feira do nosso irmão Fábio, passe para outras pessoas. Quarta-feira, o que o pastor César tem falado, passe para outras pessoas. A escola dominical que nós temos falado, passe para as outras pessoas. O culto da noite que o pastor André tem feito, passe para as outras pessoas. Momentos com Deus. Seja um divulgador. Pegue os seus contatos e envie essas mensagens para as pessoas, para que elas entrem lá no YouTube, né, IPC, ou Igreja Presbiteriana de Caxambu, e se inscrevam no nosso canal e que Deus te abençoe. E sempre como nós fazemos aqui na escola dominical, nós parabenizamos aqui os aniversariantes, né, clamando sempre a graça de Deus para a vida realmente de cada um dos nossos aniversariantes. Então essa semana, né, no dia 20, eu fico mais velho, né, com a graça do Senhor Jesus, mais experiente, né, se não tivesse pandemia, como diz o Hamilton, ia ter churrasco, mas não tem jeito, né. Dia 21, a Michele Apolinário, a Bruna Messias. No dia 22, a Débora Oliveira Silva Souza, a Madalena Pinto e o Luiz Otávio Abreu Gomes, que Deus abençoe. Dia 23, né, o Lucas Borges Fernandes, que Deus abençoe. Dia 25, a Isabel Nunes Aragão e no dia 26, o André Viesel Vidal, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida dos aniversariantes, e principalmente aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai da igreja, e aonde tem chegado esse programa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê bênção, que o Senhor dê paz, e nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos agraciado, e que o Senhor nos ensine, ó Pai querido, a nós termos um coração grato, que reconheça que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, a saúde, o sustento vem do Senhor. Então, ao Senhor, honra, glória, louvor e adoração. E que a tua bênção esteja sobre a vida dos nossos aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. E lembrando aos irmãos, né, sempre nesse nosso momento agora que a gente tira para adorar, então os irmãos lembram aí dos seus dízimos, das suas ofertas, das ofertas missionárias e do desafio que nós temos lançado para a igreja, dos nossos sonhos, de nós adquirirmos todo o nosso equipamento para nós termos as nossas produções, né, a internet, uma câmera, microfones de lapela, nós estamos batalhando para isso. Então o investimento de cada um é muito importante, a fidelidade da igreja, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente conquiste estes sonhos. Deus abençoe, vamos adorar ao Senhor e que a bênção e a paz esteja sobre todos. E daqui a pouco, depois do louvor, já vai chamando a criançada, que tem o tio pastor com uma história da Bíblia maravilhosa. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do
Esse é o nosso desejo, de que em breve a gente possa nos reunir aqui para celebrar não só a ceia do Senhor, mas a comunhão com o nosso Deus. Que Ele abençoe sua vida. Amém? Oi, criançada de Jesus, sempre uma alegria poder estar aqui. E a minha oração é para que vocês se sintam sempre parte da igreja. Vocês são a igreja, vocês pertencem à igreja. Por isso que o tio pastor está sempre aqui com uma mensagem para o seu coração. Pelos desenhos que eu fiz aqui, pela estrutura que eu montei, talvez vocês já saibam até aquilo que eu vou falar. O tema que eu quero falar hoje, é o final do Sermão do Monte que o Senhor Jesus contou. Ele diz que todo aquele que ouve a sua palavra, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. Então o Senhor Jesus pregando, ele disse, todo aquele que ouve a minha palavra e ouve os meus ensinos, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir os ventos, as tempestades e ela vai ficar firme, porque ela tem um alicerce. Agora o Senhor Jesus também falou, agora aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica o meu ensino, é como uma casa de papel, como uma casa feita de qualquer jeito sobre a areia. Quando vir os ventos soprarem, vai ser grande a sua ruína. Então o Senhor Jesus então fala de algumas pessoas que escolheram seus terrenos, construíram suas casas, e sobre ambas as casas vieram os ventos e as tempestades. Então o Senhor Jesus está querendo dizer que todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, é aquele que não está ouvindo a palavra de Deus, os ventos vêm. Vocês devem ter ouvido aí na televisão e visto, lá no sul, deu aquele ciclone bomba que caiu sobre o sul do país, lá no nordeste, no norte a mesma coisa, mostrando que as casas não bem estruturadas, elas vieram ao chão. Então o Senhor Jesus falou que aquele que ouve a palavra, quando vem os ventos, o que acontece? Aquele que ouve a palavra e pratica, a casa fica firme, a vida fica firme. Agora aquele que ouve a palavra e não pratica, o que acontece? A casa cai. Então uma grande lição para nós, se você é criança, jovem, você que está me ouvindo aí, se você tem ouvido a palavra de Deus e você tem entendido e guardado no seu coração, é como uma casa sobre a rocha. Agora, se você tem ouvido a palavra de Deus e não tem guardado, esses ventos, as tempestades, as pandemias que têm vindo, têm levado as pessoas ao isolamento, às fobias, aos medos, porque elas não têm alicerce. Então a minha palavra para você, criançada, como é que está a sua vida com Deus? Continue orando, continue decorando versículos, continue lendo a Bíblia, fazendo as tarefinhas das tias da UCP, das professoras da escola dominical. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser como uma casa sobre a rocha. Pode vir o que for, mas você vai estar sempre firme no Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz. Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção para essas crianças, que elas já vão construindo a sua vida, ouvindo os ensinamentos da tua palavra, da tua lei, o que o papai, a mamãe, alguém tem ensinado, que essa palavra possa ficar em seu coração e que essas crianças jamais se desviem do caminho do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Depois dessa fala com as crianças, agora hoje nós temos uma conversa séria com os adultos. Nós temos conversado sobre o livro de Neemias. Você que está entrando hoje, Neemias estava na Babilônia e ele toma conhecimento de que seus irmãos que estavam lá em Jerusalém estavam na maior miséria, os muros quebrados, as portas queimadas e eles vivendo numa pobreza extrema. E quando ele toma ciência disso, a Bíblia diz que ele senta, que ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora, ele pede perdão a Deus, ele clama ao Senhor, ele se coloca na brecha para ser usado, ele era o copeiro do rei, ele ganha clemência, o favor do rei. O rei dá autorização para ele voltar, cartas de autorização para ele passar pelas florestas, pegar madeira e começar a reconstruir as muralhas de Jerusalém, bem como suas portas. Chegando lá, ele pega o seu cavalo à noite, não comenta com ninguém, inspeciona todo aquele lugar. Era mais ou menos 70 anos de entulho, 70 anos de sofrimento. E depois que ele então reúne a liderança, aquelas pessoas que ele sabiam que eram criadores de opinião, formadores de opinião,
reunião pessoas que eram otimistas, pessoas que eram entusiastas. Ele reúne essas pessoas, compartilha o seu coração, ele diz aquilo que Deus colocou na sua alma e diz para ele: vamos deixar de ser vergonha, vamos deixar de ser opróbrio para outros povos, vamos erguer essas muralhas. A Bíblia diz que eles se fortaleceram com aquela palavra e disse: o que você falou nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que a boa mão de Deus está conosco. E alguns daquela terra, ao ouvirem isso e não querendo, como até hoje, né? Tem gente que não quer ver o sucesso da gente, começaram a ridicularizar, a rir, a escarnecer, mas o que fez Neemias? Não deu ouvido, mas colocou tudo diante de Deus e colocou as pessoas junto uma da outra, perto uma da outra, uma depois da outra, cada um no seu espaço, no seu lugar, usou todas as profissões, todas as pessoas, desde o perfumista, desde aquele do comércio até o magistrado, todos foram trabalhar no muro e todas as pessoas se envolveram nesta obra, porque eles sabiam que eles estavam realizando uma grande obra e eles não poderiam parar. E assim eles começaram então a fazer, e assim eles começaram a realizar. Os confrontos vieram, tanto externos e dos inimigos, querendo que eles parassem a construção, porque eles já estavam cansados, frustrados, porque era muito entulho, e eles estavam decepcionados, porque cada vez mais tinha coisas para fazer, então eles ficaram cansados. Os inimigos infiltraram, tentando destruir, tentando desanimar, mas a palavra de Neemias foi uma palavra poderosa, uma palavra de Deus. E sempre vamos orar, vamos colocar diante de Deus, porque Deus é a nossa força, Deus vai pelejar por nós, maior é Deus que está em nós. Então tenha um temor de Deus, peleje por Deus, por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. E essa palavra entrou no coração daquelas pessoas, e a partir daquele dia um grupo pegou a colher de pedreiro e começou e foi para o muro. Então os pedreiros, os serventes foram para os muros e começaram a construir. Outros ficaram com a ferramenta na mão e a lança na outra, outros ficaram só como soldados, e Neemias coloca um homem do lado dele para ficar como uma trombeta. Se qualquer coisa acontecesse, o povo então iria se ajuntar. E assim, a partir daquele dia, a alerta veio e eles ficaram atentos. Ele diz: coloquei as pessoas, inspecionei, clamei a proteção de Deus, mas coloquei homens de guarda, falando que nós precisamos orar, mas nós precisamos ter também uma vida com Deus, precisamos fazer assim a nossa parte. E assim as pessoas começaram a trabalhar. E o texto que eu queria ler com os irmãos hoje vai continuar também trazendo para nós sobre resolução de conflitos. Os conflitos vieram primeiro externo, gente de fora querendo destruir. Agora o capítulo 5 vai falar de coisas internas. Então o livro de Neemias, o final do capítulo 4, o início do versículo 5, capítulo 4, o verso 21, diz assim: trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, metade dos meus homens estavam sempre de guarda. Capítulo 5, por esse tempo alguns homens, suas esposas, fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras, nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre os nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos. Os nossos filhos são iguais aos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos alguma de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres, os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando os próprios irmãos ao cobrar juros, quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus, que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão? Quantas vezes precisamos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui:
O que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do Senhor para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, têm me emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvo-lhe hoje mesmo os campos, seus vinhedos, seus olivais, suas casas. Devolvam também a 100ª parte dos juros que cobraram quando emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. E os magistrados, os maiorais, responderam: devolveremos tudo, não exigiremos mais nada do povo, faremos conforme você diz. Então chamei o sacerdote e fiz os nobres, os oficiais, jurarem que cumpririam a promessa. Depois sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim sacuda de seus lares, de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometerem, que fique sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: amém, e louvaram ao Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido. Queridos, uma outra lição para nós nesse texto, lição preciosa de resolução de conflitos. Isso me faz lembrar uma história que um dia na floresta, alguém roubou alguma coisa foi roubada, e eles precisavam descobrir quem é que roubou. Então eles foram lá e chamaram a coruja para ser aquela que ia tomar conta da sessão da assembleia. Chamaram os pombos para serem aqueles que iriam ali fazer todo o júri. Chamaram então os demais membros da floresta para poder dizer. E assim foi cada um falando, convocaram o elefante, o macaco, o leão, a zebra, e assim todos foram falando. Aí por fim concluíram que quem roubou algo precioso da floresta foi o tatu. E eles então começaram a pensar: o roubo do tatu foi algo que não tem perdão. E para o que ele fez é a pena capital, é a pena de morte. E assim então a coruja bateu o martelo e disse, então que execute então a sentença. Aí vieram e falei: qual vai ser a sentença? O tatu tem que ser enterrado vivo. Na verdade, ao dar essa decisão aparentemente cruel, na verdade, estava colocando o tatu em liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Neemias, quando ele olhou o problema, ele não fingiu que algo não estava acontecendo. Na verdade, o texto que nós lemos diz que as pessoas trabalhavam o dia inteiro, da manhã até o anoitecer. Então, todos deixaram seus afazeres, deixaram seus vinhedos, deixaram seus campos, deixaram a produção de vinho, todo mundo deixou o que estava fazendo e entenderam que eles precisavam ir para o muro para trazer proteção à sua cidade. E assim, do pequeno ao grande, todos deixaram seus afazeres para poder trabalhar no muro. Acontece que alguns magistrados, alguns profissionais liberais, alguns que trabalhavam para o governo, se eles fossem para o muro ou não, eles iam ganhar do mesmo jeito. Mas os outros, não. Eles não tinham o que fazer. Então, é interessante que eles chegam agora diante de Neemias e dizem: olha a nossa situação, nós deixamos tudo para servir ao Senhor, mas acontece que nós estamos passando necessidade. Interessante, nós vamos vendo aqui algumas situações. Por esse tempo, alguns homens e esposas fizeram um grande protesto contra os seus próprios irmãos. Então o protesto não era contra o rei, não era contra o governador, mas era contra os próprios irmãos que estavam explorando e não vendo a necessidade, ou até aproveitando da situação para ganhar, porventura, alguma coisa. E o texto diz: alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. O primeiro pedido era claro, eles estavam passando fome, necessidade. Se eles pararam de produzir em casa, então não tinha mais comida, e as famílias eram grandes, e eles estavam passando fome. Primeiro, nós precisamos de necessidade básica, nós precisamos do arroz, do feijão, nós precisamos disso. Então nesses dias de pandemia, nós precisamos ter esse olhar
né? Talvez tenham famílias que estão passando essa situação, estão passando fome, necessidade, e o clamor deles é este. Como as viúvas lá no Novo Testamento, quando os diáconos foram instituídos, algumas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E é o papel da igreja, da diaconia da igreja. Diaconia, eu digo todos nós, porque nós somos os abençoadores, aqueles que servem. Então o primeiro grupo veio reclamando disso, nós estamos passando fome. O segundo grupo que chegou para Neemias, outros diziam, hipotecamos nossos campos, nossas videiras, nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Muitos agora tiveram que hipotecar a casa, foram lá entregar a casa para o governo deu o dinheiro, com aquele dinheiro eles compraram, mas agora acabou o dinheiro. E eles também não têm a casa mais, né, para poder ter comida na sua casa. Muitos até o que tinham perderam seus campos, perderam as suas casas. Isso nos faz lembrar o período de José, lá no Egito, que veio a fome, que as pessoas depois venderam tudo para poder comprar e chegou um momento que não tiveram mais o que vender. As pessoas estavam nessa situação. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. Pessoas estão fazendo tudo para ganhar alguma coisa para poder levar o alimento para dentro da casa, e a mesma situação daquela época nós estamos vivenciando um pouco hoje. Outros diziam, tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que o rico e os nossos filhos são iguais aos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravo, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos até nossas filhas e não há mais nada o que fazer, porque tudo pertence a eles. Então, o que eles estão dizendo agora, né, que até para pagar o tributo, pagar água, luz, as coisas do dia a dia, eles tiveram que pegar dinheiro emprestado. Até para pagar o tributo do governo, eles tiveram que pegar dinheiro emprestado. Então, eles estavam endividados. E muitos deles não conseguiram pagar as dívidas, pagar as contas. E o que aconteceu? Tiveram que vender seus filhos, muitos tiveram que vender suas filhas, tiveram que se vender para os seus próprios irmãos, para ter dinheiro para poder colocar. E a pergunta é, todos nós estamos trabalhando no muro, os filhos dos ricos e os filhos dos pobres. Todos eles estão fazendo a mesma obra, mas os nossos estão sofrendo por causa disso. Então essa questão social estava uma questão para poder Neemias resolver. Agora era um problema interno, era um problema dentro da própria igreja, e eles não estavam vendo essa questão. Então Neemias fica muito preocupado com isso. Então Neemias, depois que ele então ouve essas reclamações, que o seu próprio povo estava sendo escravo dos seus próprios irmãos, a Bíblia diz então que quando ele ouviu, ele ficou muito indignado. A indignação tomou conta dele. A gente nunca deve perder a capacidade de indignar. Quando eu fiz uma viagem missionária na Amazonas, e nós detectamos lá um problema muito sério. As meninas estavam sendo vendidas por seus pais para práticas sexuais por R$20. E começamos um trabalho que foi feito com os alunos do Mackenzie, justamente falando sobre isso, que as meninas não têm preço, elas têm valor, para valorizar aquelas meninas e conscientizar seus pais. Mas aqui eram os próprios pais que estavam vendendo seus filhos, filhas, para poder ter dinheiro, para poder sustentar. Quando Neemias ouve isso, ele fica indignado, falando, não acredito que essas coisas estão acontecendo. Nesses 70 anos, o povo se corrompeu de uma maneira tal que a maioria do dinheiro ficou na mão de uma minoria, e a maioria ficou vivendo de uma pobreza extrema. E agora, o que é que nós vamos fazer? Ele ficou indignado. Mas a Bíblia nos ensina algo tremendo, né? Que a boa palavra, a palavra na hora certa, ele foi fazer uma reflexão, ele não saiu xingando, mas ele foi buscar a orientação de Deus. O que é que eu vou fazer? Como lidar com esse problema sério dentro da igreja? Como lidar com a questão da usura, da cobrança exorbitante de juros? Como é que nós podemos resolver esse problema? Então Neemias, ele ora a Deus, ele busca a presença de Deus, depois de pensar bem na questão. Então ele ouve, mas ele vai pensar, ele vai orar, ele vai clamar a Deus. Então, de uma maneira didática, para a gente guardar esse texto, eu queria que nós pensássemos assim, vamos pensar um tanto de R, né? Primeiro, a sua reação. Não foi de letargia, não foi de fingir que nada estava acontecendo, mas ele se indignou,
foi buscar a sua reflexão, foi buscar um momento de oração e foi pensar. Então, quando surgir conflitos dentro da igreja, nós precisamos parar um pouco e nós precisamos ter essa reação, né? Não ficar parado e fingir que as coisas estão acontecendo, ou então jogar para debaixo do tapete, como muitas vezes a gente diz. Primeira coisa. Segunda coisa é reflexão. Refletir diante de Deus, diante do problema. Senhor, é uma questão séria. Como é que nós vamos fazer? Se eu falo para as pessoas, parem de trabalhar, né, no muro, quem vai construir? Se eu falo para ela vir para o muro, quem vai sustentá-la? Olha a situação complicada, né? Então ele vai fazer uma boa reflexão. Depois ele traz uma repreensão, ele chama os magistrados, ele chama as pessoas, ele diz, nosso povo foi liberto do Egito, agora cai como escravos nas mãos de vocês, olha o que vocês estão fazendo, nós os libertamos e cada vez mais vocês escravizam. Havia uma lei em Israel, que era o ano do jubileu, que de 50 em 50 anos, toda a dívida era perdoada, todo o campo era devolvido, as pessoas que foram mal nos seus negócios, no ano do jubileu, tudo era devolvido para dar a oportunidade da família de recomeçar de novo. Já tinham passado mais de 50 anos, já eram 70 anos, então Neemias chama o povo e diz, devolve as terras, devolvem os vinheirais, devolvem os vinhedos, devolvem o campo, devolvam as casas, o dinheiro, o juro que vocês pegaram emprestado. E então, depois da sua reação, da sua reflexão, da sua repreensão, ele traz essa palavra para as pessoas. Queridos, quando algo vem de Deus, há quebrantamento, mas quando vem de um coração amargurado, traz revolta. Quando na sequência do texto dá a ideia de que as pessoas vão dizer assim, o que? Eu devolver? O que? Eu fazer isso? Mas quando há uma ação de Deus, mas quando o Espírito Santo de Deus vem, traz algo tremendo. Os magistrados, os maiorais, eles se quebraram e quebrantaram e devolveram. A Bíblia diz que eles restituíram tudo que havia pegado e dado novamente àquelas pessoas, a restituição. Eu fico imaginando a festa que foi, a celebração que foi, agora o retorno de cada um para a sua casa, mas Neemias foi sábio, ele chamou os sacerdotes como se fosse um cartório, falou, vamos registrar isso, para que não haja nenhum problema aí no futuro. E assim, a partir daquele dia, eles fizeram um louvor, fizeram um culto e ações de graça, e as pessoas agora podiam trabalhar tranquilo, sabendo que ia ter esse respaldo. Mas o primeiro a fazer isso foi Neemias. Neemias disse, eu mesmo, do meu próprio bolso, eu tenho sustentado pessoas, não tenho usado do dinheiro do governo, não tenho feito nada disso, mas eu tenho feito, e ele mesmo, do seu próprio, sustentou aquelas pessoas. O que nós podemos levar para a nossa casa? Primeira coisa, não finja que não tem problema. Toda casa tem problema, todo lugar tem problema, na igreja tem problema, nos lares tem problema, em todo lugar tem problema. E não finja que não tem problema, e às vezes nós ficamos com os olhos fechados, achando que nada está acontecendo. Então não finja que tem problema. Às vezes nós vamos procrastinando, deixando para depois. Não, nós precisamos aprender isso. Então a primeira coisa, não finja que não tem problema. Segunda coisa, saiba escutar, como Neemias fez. Ele ouviu os dois lados. Ele ouviu quem reclamou e fez o protesto, e ouviu depois os magistrados. E ele soube ouvir, ele foi um conciliador. Então nós, no nosso dia a dia, precisamos, na nossa empresa, na nossa casa, aonde nós estivermos, nós precisamos aprender isso. Se tem problema, não empurre. Aprenda a ouvir, aprenda também a falar com sabedoria, falar com autoridade, falar com poder, porque quando isso acontece, coisas grandes, tremendas, extraordinárias acontecem. E busque resolver diante de Deus, faça como Neemias, pare, pense, vá refletir, busque direção, porque é Deus que instrui, é Deus que aconselha, é Deus que mostra para nós o caminho que a gente deve seguir. Meu querido, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, só com cabrestos e freios é que obedece. Então o povo entendeu, o povo procurou realmente a presença do Senhor, buscou o Senhor e veio a solução.
E outra coisa que é importante, seja exemplo. Antes de exigir que as pessoas façam alguma coisa, faça você primeiro. Jesus nunca exigiu nada sem que primeiro tivesse feito. Não exigiu amor sem que tivesse amado. Não exigiu humildade se não fosse humilde. O Senhor Jesus foi um exemplo para cada um de nós. E ele disse, né, que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. E Paulo também disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que entraram por esse caminho se afastaram, se apartaram da fé. Se Deus deu riqueza, deu glórias, é para nós movimentarmos, para nós abençoarmos. Seja rico, mas de boas obras, ajunte para vós outros tesouros nos céus. Então, aquela igreja, aquelas pessoas vieram a Neemias, fizeram seu protesto, estavam passando fome, passando necessidade, perderam casas, perderam terreno, a própria família estava destruída. Era um momento então de unidade, era um momento de perdão, era um momento de confissão de pecados, um momento de restituição. E assim eles fizeram. Deus abençoou, Deus tocou. E como no Novo Testamento, no início da igreja, ela entendeu isso, ao ponto de Lucas deixar registrado em Atos. Entre eles, ou entre nós, escrevendo a carta, escrevendo os seus manuscritos, não havia necessitado, porque ninguém considerava seu aquilo que possuía. Que Deus nos dê essa liberalidade, que Deus nos dê esse amor, que Deus nos dê essa consciência de nós abençoarmos, não sermos egoístas, mas nós sermos altruístas, abençoadores. O que é meu é seu sempre. Que jamais possamos passar de largo e nem aproveitar a situação para tirar vantagem sobre os outros. Esse é o princípio da palavra de Deus. O que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. Que Deus te abençoe. Sejamos humildes como o Senhor Jesus, que deixou a glória, se fez servo, tinha o trono e trocou pela cruz. Era Deus e se fez homem por amor a cada um de nós. Tende este mesmo sentimento que houve em Jesus. Que Ele nos abençoe. Pai querido, nós, no nome de Jesus, queremos confessar os nossos pecados, porque muitas vezes somos como essa nação de Israel, pensamos na nossa vida, na nossa casa, e não olhamos o outro que está sofrendo e passando necessidade. Ó Pai querido, tira de nós toda a ganância, todo o egoísmo, todo o desejo de querer ter e possuir. Que o Senhor nos ensine a abençoar, que sejamos o abençoador, possamos abençoar uns aos outros, que entre nós não haja necessitado. Abençoe a nossa terra, o nosso país, abençoe o nosso estado, a nossa cidade, Pai. Que seja uma cidade que não venha negar o pão aos seus habitantes, mas que seja uma cidade que farte aquele que está faminto, que dê pão ao que tem fome. Que o Senhor abra portas a emprego. Ó Pai querido, que na paz da cidade haja paz na igreja, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique o trabalho das nossas mãos, que possamos confiar no Senhor, não em nós mesmos, mas que possamos reconhecer o Senhor em todo o nosso caminhar, e que assim o Senhor abençoe o trabalho de nossas mãos, e que nunca nós possamos esquecer o Senhor, mas que o Senhor abençoe os nossos celeiros, que haja mantimento para todos nós. Abençoe o trabalho de nossas mãos, que tudo quanto fizermos possamos ser muito bem sucedidos, e que assim o Senhor nos abençoe com a bênção da paz, do suprimento, hoje e eternamente. Amém. Que igreja, Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz.